Vamos lá, galera, dando continuidade então. Olha só, estava falando para vocês que a tática ela é extremamente dependente do comportamento, da atitude dos jogadores, tá? Então, esta tática ela deve sempre se adequar ao time. Lembra aquele primeiro videozinho que eu passei aonde o cara sai sozinho marcar? Né? Não está adequada ao time aquilo lá, né? Não está adequada no modelo de jogo, tá? Então, você tem que pensar qual é o time que você tem. É diferente você ter uma estratégia para ser aplicada no Vila Fani ou no Barcelona, tá? Então o time é diferente, a tática vai ser diferente também. Você tem ou não o Messi, né? De acordo com o seu rival. Então, se vocês pegarem o jogo, o próprio Flamengo, né, jogando no Brasil, não teve para ninguém. Na Libertadores, minha opinião, que passou mais por sorte do que por competência. E no Mundial foi atropelado, né? Então, depende de contra quem você vai jogar, né? Depende de quem são os seus atletas, depende se você manda ou não no campo, né? O campo é teu ou você está jogando fora, tá? Tudo isso vai influenciar, ok? Essas decisões são realizadas, obviamente, que pelos atletas. Não adianta o treinador ficar falando as coisas. Então, estrategicamente, a decisão é do treinador, mas taticamente é dos atletas. Então, é o que eles que vão fazer as ações dentro do jogo. Então, de novo, eu volto a insistir. Deveria estar ligado estratégia com tática. Não necessariamente está, tá? Então, a tática ela é sempre muito imprevisível, porque, como eu disse, depende do que está acontecendo no jogo, né? E elas não podem ser combinadas. Eu tenho um exemplo interessante aí que a gente ia treinar algumas jogadas, né? Que isso ainda é estratégia, porque não está jogando. E daí, isso foi no rugby, os caras combinavam entre eles, falavam assim, olha só, quando chegar lá, a gente vai fazer isso. Eu ficava olhando, perguntei um dia para eles, vocês combinaram com o adversário de vocês isso daí? Porque você vai fazer isso implica que o adversário também vai deixar você fazer isso, né? E também é um esporte de invasão. Então não existe essa de combinar o que vai fazer. Isso daí está relacionado com o que está acontecendo naquele momento do jogo. E, de novo, principalmente no epicentro, lá no centro do jogo. Por isso que eu estava falando disso anteriormente. Tá? Gente, estamos quase terminando mais 3 slides e a gente acaba, ok? Então, ó, 2 parâmetros, pelo menos, estão envolvidos na tática. Um deles é o número de jogadores. Outro deles é a fase do jogo. Já vou explicar isso aqui. Então, o número de jogadores, ele pode ser individual, né? Então, pode ser o jogador de 1 para 1, por exemplo. Pode ser de grupo, 2 ou 3 jogadores envolvidos, ou coletiva. Então, o ideal é que tudo isso esteja no mesmo pacote, tá? Se acontecer de um jogador individualmente fazer uma coisa e coletivamente o time não acompanha, que é o primeiro vídeo que eu mostrei para vocês lá, está em desacordo com a estratégia, pelo menos, tá? Porque ninguém treinaria isso, né? Não, sai um cara correndo e os outros ficam para trás, ok? Então, esse é o primeiro parâmetro com relação ao número de jogadores. O segundo parâmetro nas fases de jogo, basicamente, você vai encontrar autores que definem as fases como ofensiva e defensiva. Tá? Tem mais que isso daí, eu vou explicar já já. Mas uma coisa é você atacar, outra coisa é você defender. Mais ou menos isso que quer dizer esse segundo parâmetro. Então, as fases de jogo, e daí que eu acho que tem mais fase, né? Então, vocês vão encontrar autores, deixa eu desenhar bonitinho para vocês aqui, que citam somente essas 2 fases. Vocês vão encontrar autores que citam estas
4 fases. Vocês vão encontrar autores que citam 5 fases, né? Que são as ofensiva, defensiva, transições e bolas paradas. E vocês vão encontrar autor que citam as 6 fases. Eu, particularmente, acho mais completo com 6 fases. Tá? Então, explicando cada uma para vocês e por que isso, né? Porque o que acontece na fase ofensiva é diferente do que acontece na fase defensiva, que é diferente do que acontece na transição defensiva e assim por diante. Tá? Então, fase defensiva é sempre que você estiver com a posse de bola, você está atacando, independente do setor de campo. Você pode estar aqui atrás, ó. Aqui atrás, tá? Setor defensivo aqui, ó. Se você está com a posse de bola, você está atacando, ok? Fase defensiva é sempre que você estiver sem a posse de bola. Não importa o setor do campo, não confundam o setor com a fase do jogo, tá? Setor é o campo em si, não precisa ter nenhum jogador lá. A fase do jogo tem que ter alguém jogando e quando você estiver sem a posse de bola, você está na fase defensiva. Depois eu tenho 2 transições, tá? O que são as transições, né? São uma transição disso para isso ou disso para isso. Existe um momento no jogo em que você tem uma desorganização temporária. Dura mais ou menos 6 segundos isso daí. Que é assim, ó. Toda vez que eu estou com a posse de bola, eu estou na fase ofensiva, que eu acabei de falar para vocês. Se eu perco a posse de bola, eu estava organizado ofensivamente e tenho que me reorganizar defensivamente. Isso, então, é uma transição defensiva. Eu estou transitando, né? Eu estou me reorganizando para a defesa. Tá? O contrário, né? Eu estou defendendo, estou organizado defendendo e recupero a posse de bola. Então, eu passo pela transição ofensiva e chego na fase ofensiva. Entenderam isso? Isso acontece o tempo todo no jogo, tá? Tanto que Mourinho fala assim, eu não consigo ver o jogo dessa forma que vocês explicam aí, que é ofensiva, defensiva, transição, bola parada, bola parada. Ele vê o jogo como um todo. E ele fala uma coisa interessante, ó, que ele ataca pensando em defender e defende pensando em atacar, porque ele sabe que em algum momento vai passar por uma dessas 2 transições. Então, toda vez que você estiver atacando, você tem que pensar que você vai perder a bola em algum momento. Não são todas as ações que vão culminar em gol, né? No futebol, por exemplo, no futsal não tem essa estatística, mas no futebol, menos de 1% dos ataques viram gol. No futsal é um pouco mais, obviamente, que isso daí, porque saem mais gols, mesmo porque o campo é menor. Tá? Eu não tenho essa estatística para dizer para vocês. Mas no futebol é menos de 1%. E depois eu tenho bolas paradas, que elas podem ser ofensivas ou podem ser defensivas. O que são bolas paradas ofensivas? Quando eu estou com a posse de bola e ela está parada, uma falta, um escanteio, alguma coisa assim. E quando eu estou sem a posse de bola, né, a outra equipe está com na bola parada ofensiva e eu estou na bola parada defensiva. Tá? Então aqui eu estou sem a posse de bola. Ok? E para finalizar, eu vou falar para vocês alguns fatores que influenciam na tática. Se vocês souberem de mais algum, pode falar também, tá? Mas o primeiro deles, ó, é o adversário. Contra quem você vai jogar? É muito diferente eu jogar contra o PSG, que tem o Ronaldinho, do que o Ronaldinho não, o Neymar, do que contra o Barcelona, que tem o Messi, do que contra o Vila Fani, que tem o Joãozinho. Nada contra, mas não é o Messi, é o Joãozinho, tá? Qual é a condição técnica, tanto da equipe adversária quanto da minha? O Operário de Ponta Grossa, ele, por essência, ele marca de forma individual. Tá? Isso tem uma influência muito grande em todos esses fatores táticos aqui, porque tem um desgaste físico maior, né?
tem o aspecto psicológico, tem um monte de coisa que está envolvida. Lembra que o futebol ele tem que ser pensado de forma global, holística, e não isso é técnico, isso é tático, isso é físico, isso é psicológico, tá? Então, essa equipe do Operário, ela marca de forma individual. É a forma que encontrou para jogar contra equipes mais qualificadas, como Atlético Paranaense, Coritiba, Londrina e o quarto do estado, que é o Paraná Clube, tá? Tem também a condição física, tanto da minha equipe quanto da equipe adversária. Tá bem fisicamente? Tá bem. Então, pode fazer marcação individual. Não tá muito bem fisicamente, não dá para fazer marcação individual. Tá? Questão psicológica, né? Isso aqui é bem importante. Eu já até comentei com vocês questão de aquecimento, de você fazer finalização a gol prévia ao jogo, tal. Cara, é diferente eu jogar contra o Flamengo, que estava em primeiro do campeonato, do que com o Avaí, que estava em último. Você tem, queira ou não, você vai ter essas reações psicológicas, né? Um time menor pegando um time maior vai dar enrosco, né? Qualquer hora eu conto uma historinha dessas, vocês, quando eu estava num time menor e fui jogar contra um maior, que minha equipe fez. As situações ocorridas durante a partida, então, ó, Felipe Melo expulso com 2 minutos, vai mudar o jogo. Não tem como. Vai mudar taticamente, tá? As dimensões da quadra, a gente sabe que a quadra não tem o mesmo tamanho, não é oficial isso, então tem quadra tamanho mínimo e máximo, eu mostrei isso para vocês na aula passada. As regras do jogo, o regulamento do jogo e por aí vai. Tem uma série de fatores que vão influenciar qual é a tática de jogo. Ok, gente?